Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos começar a trabalhar com o tema frações. Prestem muita atenção. Hoje, nós iremos ver, primeiramente, um pouco sobre a ideia do que é fração, nomenclaturas e um pouquinho como reconhecer as frações. Então, vamos lá. Origem. As frações tiveram origem no Egito, quando os geômetras dos faraós precisaram utilizar cordas para demarcar áreas de plantio ao longo do Nilo. Turma, como essas áreas muitas vezes eram grandes demais, eram muito maiores do que a corda mestra que eles possuíam. Então, eles sentiram necessidade de dividir essa corda em pedaços menores e de mesmo tamanho, para que pudesse alcançar a medida que eles queriam. Então, as frações surgiram no Egito. Mas o que significa fração? O que ela quer dizer? Turma, a palavra fração vem do latim fractione e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. Fração no cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. Ou seja, é você pegar algo e dividir, quebrar, dar um pouco de um todo que você tinha para alguém. Então, vamos entender através de um exemplo. Coloquei aqui para vocês uma pizza. O Garfield está morrendo de fome. Está na hora dele lanchar. Ele aqui vai comer pedaços dessa pizza. Mas antes, vamos conferir quantos pedaços tem no total aqui nesta pizza. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a pizza tem um total de 10 pedaços. Pois bem, lembrando, o Garfield é bem guloso. O Garfield, primeiramente, comeu apenas um único pedaço. Nós temos agora quantos pedaços? 9 pedaços. Ou seja, se o nosso total era 10 pedaços e agora nós temos apenas 9 pedaços, a fração que nós temos aqui de pedaços restantes é 9 décimos. Por quê? Nós tínhamos um total de 10 pedaços. Quantos sobraram? 9. Então, 9 décimos. Nós temos 9 pedaços de 10. Muito bem. Se fosse a fração de quantos pedaços não tem mais porque o Garfield comeu, seria 1 décimo. Um pedaço de 10. Vamos lá. Mas o Garfield ainda está com fome. Ele comeu agora mais 2 pedaços. No total, até agora, ele comeu 3 pedaços. Então, vamos pensar. Nós tínhamos 10 pedaços no total. Será qual é a fração que vai representar agora a quantidade de pedaços que vai sobrar? Sobrou 7 pedaços. Se o total eram 10 e sobrou 7, eu tenho 7 décimos. Ou seja, eu tenho 7 pedaços restantes de 10 pedaços que eu tinha de pizza. Muito bem. Pois bem, turma, o Garfield agora está cheio. Não quer mais comer a nossa pizza. Às vezes nos questionamos do porquê o estudo das frações. Mas eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos do uso das frações no dia a dia. Nós podemos utilizar as frações ao dividir uma pizza entre amigos. Podemos utilizar as frações ao dividir um bolo no nosso aniversário, numa comemoração. Então, turma, as frações elas são de suma importância para o nosso dia a dia. Muito bem, turma. Agora vamos entender como é que se faz a leitura de uma fração. Primeiro, lemos o número que representa o numerador e, em seguida, o número que representa o denominador. O que está em cima é chamado de numerador e indica o número de partes escolhidas de algo. O que está embaixo
chama-se denominador. E é o chamo também conhecido como número das divisões, ou seja, é o total. Por exemplo, eu tenho aqui 2/5. Imagine que esse 5 é a quantidade de dedos de uma mão, ok? O total de algo sempre vai ficar no denominador. E 2, que é o numerador, é a quantidade de dedos que eu abaixei. Pois bem, o total de algo sempre vai ficar embaixo e o numerador vai ser a quantidades escolhidas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 6 gatos. Dos 6 gatos, 3 são pretos. Qual é a fração que vai representar a quantidade de gatos pretos que eu tenho? Primeiramente, eu irei colocar o denominador. É o total de gatos que eu tenho. Meu denominador vai ser o número total de gatos. Quantos gatos eu tenho? 6. Então, no meu denominador terá o número 6. E quantos gatos são pretos? 3. Então, no meu numerador vai ser 3, porque o numerador é a quantidade de partes escolhidas do meu total. Não esqueçam. Muito bem, turma. Vamos agora olhar as nomenclaturas de uma fração. A partir do número 11, dizemos o número cardinal seguido da palavra avos. Ou seja, toda vez que o denominador for de 11 para cima, sempre vai vir o nome normal do número, porém com a palavra avos acompanhando. Exemplo, eu tenho aqui 3, eu tenho meu denominador 15. O 15 vai vir normal, que é o número cardinal, mas vai vir seguido com a palavra avos. Então será 3, 15 avos. Eu tenho agora aqui 8 sobre 32. O meu denominador 32, o nome vai vir normal, 32. Só que vai vir seguido com a palavra avos. Então vai ser 8, 32 avos. Ah, professora, então quer dizer que eu posso colocar 9 avos? Não, não pode. Só pode a partir do número 11. Só a partir do 11 é que vem seguido com a palavra avos. Antes do 11, tem nomenclaturas especiais, que são estas que eu irei mostrar agora para vocês. Quantidade de partes que é colocada nas nomenclaturas especiais. Nós temos, quando é 2, é chamado de meio. Quando é 3, é chamado de terço. Quando é 4, é chamado de quarto. Quando é 5, é chamado de quinto. Quando é 6, é chamado de sexto. Quando é 7, é chamado de sétimo. Quando é 8, é chamado de oitavo. Quando é 9, é chamado de nono. Quando é 10, é chamado de décimo. Aí, a partir do número 11, vem as palavras normais, o nome dos números normais, só que acompanhado de avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, entre outros. Só irá mudar em 100, que é chamado de centésimo, e 1000, que é chamado de milésimo. Então, logo, numa fração, se eu tiver 1 sobre 3, vai ser 1 terço, porque eu estou sobre o número 3. Meu denominador é 3, então vai ser chamado de terço. Agora, se eu tiver sobre o número 13, será 13 avos, porque a partir do número 11 vem o nome do número normal e depois vem o acompanhamento de avos. Não esqueçam, turma. Vamos agora então para os nossos exemplos. Primeiro exemplo. Uma semana tem 7 dias. 6 dias representam que fração da semana? Primeira coisa que nós iremos fazer, o levantamento das informações. Primeiro, vamos ver quantos dias eu quero da semana. 6. 6 são os dias selecionados. Muito bem. E qual é o total de dias que a semana tem? 7. Muito bem. Agora vai entrar aquela observação que eu falei para vocês. O total fica no numerador ou no denominador? Fica no denominador.
E a quantidade de partes selecionadas fica no numerador. Logo, nós temos aqui 6 sétimos, porque 6 são os dias selecionados e 7 é o total de dias da semana. Esta é a nossa fração. Segundo exemplo, Joana ganhou de sua avó R$ 27. Ao passar pela padaria, gastou R$ 10. Que fração representa a quantia que a Joana gastou? Eu quero saber quanto ela gastou. Só quero a fração, turma. Vamos fazer o levantamento das informações. Primeiro, desse dinheiro, quanto é que ela gastou? R$ 10. E quanto é que ela tinha no total? R$ 27. Pois bem, o total fica no numerador ou no denominador? No denominador. E a quantidade selecionada fica onde? No numerador. Logo, eu vou colocar a quantidade selecionada em cima e vou colocar o total embaixo. Então, a minha fração será 10,27 avos. Esta será a nossa fração. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de matemática. Se liguem na nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau.